Olha só o que eu trouxe para nossa terceira e última aula: livros. Eu acho que o nosso workshop passou muito rápido. Acho que 3 aulas foram pouco, acho que a gente vai precisar de mais coisa, que tem muita coisa que eu tô com vontade de conversar mais, de falar mais para vocês nesse formato de aula gravada, num grupo específico, como a gente formou. Acho que ficou bem legal, acho que dá para direcionar os assuntos de uma forma muito específica para as necessidades, para as perguntas de vocês. Gostei muito e nem acabou, não temos a aula de hoje, né? Se você gostou também das 2 aulas, você tá ansiosa para a aula de hoje, comenta aqui, me dá um feedback para eu saber se eu trago mais aulas nesse formato, mais parecido, se a gente testa coisas diferentes também. Vamos lá? Para fechar o nosso workshop, eu escolhi falar de um assunto que às vezes vocês não percebem que é uma necessidade de vocês, mas é uma necessidade, na verdade, de toda a área profissional tem essa necessidade que é o marketing. Tawane, mas assim, eu quero melhorar como designer de sobrancelhas. Não é marketing que eu preciso estudar. Eu não preciso entender de marketing, eu preciso entender de rena, eu preciso entender de desenho de sobrancelha, do visagismo que a gente viu, de reconstrução, de brow lamination. Para que que eu preciso de marketing? Aí eu tenho uma pergunta para você. Para que você faz design de sobrancelhas? Para que você trabalha com isso? Qual que é o seu objetivo? Você faz isso só porque você quer deixar as pessoas mais lindas e maravilhosas? Ou você faz isso porque você está procurando uma renda com essa profissão? Você quer aumentar o seu ticket, aumentar o valor que você recebe? Você precisa de um trabalho que te permita ter mais tempo livre. Foi por isso que você começou a empreender, fez um curso livre para fazer sobrancelhas para poder organizar seus próprios horários. Não foi para isso que você iniciou na profissão? Eu tenho certeza que sim. No final das contas, eu sei que seu objetivo, assim como o meu, é ter uma renda com a profissão. Você precisa de dinheiro, você precisa ganhar dinheiro com isso. Porque se isso não for possível, então não faz sentido você investir seu tempo, investir em conhecimento para não ter retorno. Isso não faz sentido. E nessas áreas, nesse ponto, o marketing ele é fundamental, ele é essencial. Vamos começar entendendo o que que é marketing para você sintonizar melhor com o que eu quero dizer, tirar qualquer preconceito que você tenha aí de marqueteiro na sua cabeça e entender como estudar marketing vai ser importante para a sua profissão também. Da forma mais simples que eu consigo passar aqui nesse vídeo, o marketing, ele é uma área ou um setor de um negócio, de uma empresa, de um empreendimento que vai lidar com todos os aspectos da parte comercial. Qual que é a parte comercial do seu negócio? É a parte das vendas. E o que que abrange as vendas? As vendas abrange a apresentação do seu trabalho, que para vender, no final das contas, para sua cliente agendar com você o procedimento, você precisa mostrar o seu trabalho. Você tem que mostrar isso de uma forma específica, né? E você vai entrar no como mostrar o seu trabalho, onde mostrar o seu trabalho, quais os locais que você precisa divulgar o seu trabalho para que as pessoas que querem fazer o design de sobrancelha vejam você. Que tipo de trabalho você vai mostrar? O que que você vai mostrar para sua cliente que vai chamar a atenção dela para agendar com você? São funções do marketing. Quanto você vai cobrar pelo seu trabalho é função do marketing. Você vai fazer promoção? Vale a pena fazer promoção? Como é que faz uma promoção? É marketing. Quais as estratégias você vai usar para encher sua agenda, para colocar sua agenda da forma que você deseja trabalhar? É marketing. Como você vai se posicionar? Que tipo de design de sobrancelhas você é? Qual o resultado que você oferece? Você vai trabalhar com naturalidade, com resultados mais marcados? Você vai misturar um pouco dos dois? É marketing. Quando a sua cliente entra em contato com você, o canal que ela te chama, qual o canal que ela te chama, por qual meio ela agenda com você? Isso é marketing. Quando ela entra em contato por determinado canal, mas como o WhatsApp, como que você responde a sua cliente? Qual a forma que você aborda a sua cliente para que ela agende com você? Você tem um passo a passo de como lidar, como responder a sua cliente, a sua possível cliente, para que ela agende? Tem um passo a passo, um modelo de como você vai conversar com ela, como você vai explicar o procedimento para ela? Você já pensou nisso? Isso é marketing. Quem é o seu cliente?
Quem são as pessoas que vão fazer o design de sobrancelha com você? Que tipo de pessoa ela é? Onde que ela mora? Do que ela gosta? Quantos anos ela tem? Como é que ela se veste? Com quem ela anda? Com quem ela conversa? Tudo isso é marketing. Ou seja, não tem como fugir desse assunto se você realmente quer levar o seu trabalho a sério. Se você realmente quer ter uma renda considerável, ver o seu trabalho como uma profissão, como um negócio mesmo, não tem como fugir do marketing. E sabe uma coisa que me ajudou muito no início, e por isso eu falo desse tema do marketing, é que quando eu comecei, eu tinha na minha cabeça muito claro os resultados que eu queria entregar para os meus clientes, que eram resultados naturais. Eu sempre falo isso. Se você é meu aluno, assistiu minhas aulas, já deve ter percebido. Eu bato na tecla da entrega de resultados naturais. E eu tinha uma preocupação muito grande de estudar, de aprender, de entregar resultados que prezassem pela naturalidade. Então eu me concentrava muito em estudar a parte técnica da entrega dos atendimentos, materiais que estimulavam o crescimento, por isso eu fui trabalhar com a reconstrução de sobrancelhas, produtos, rena, que oferecessem resultados mais naturais, que não danificassem os pelos com o passar do tempo. Eu sempre me apeguei muito a esse tipo de estudo, que focasse na entrega do resultado. E no início, isso era o meu marketing. O meu próprio trabalho era o meu marketing. E ele foi excelente para mim no começo, e eu acho que é a base de um bom marketing, é um bom trabalho. Tanto que você já deve ter ouvido falar, né? Não adianta nada você ter um marketing excelente e não ter um resultado bom, um trabalho bom. Por quê? A sua cliente, ela compra pelo marketing, ela compra pela propaganda que atingiu ela, pelo que ela viu ali, que brilhou os olhos dela sobre o seu trabalho. Mas o ponto principal é o que acontece na hora da venda, depois que ela vai lá e vai fazer o procedimento, vai fazer o serviço que você vendeu para ela. Será que a entrega do seu trabalho é compatível com o que você vendeu, com o que você ofereceu? Se for compatível, então ótimo, o marketing funcionou e o seu trabalho vai manter o marketing funcionando, vai fazer jus ao marketing, né? Realmente ela vendeu uma coisa que ela entrega. Agora, se quando a sua cliente agenda com você, o resultado não é bonito como você postou, não tem nada a ver com a legenda que você escreveu uma legenda linda, maravilhosa, sobre viver o seu momento, sobre realçar sua beleza natural, mas quando a cliente chegou, o resultado que ela recebeu não foi aquele, então isso não adianta nada. O marketing não vai funcionar se o seu trabalho, se a sua entrega não é boa. Então, realmente, o foco no início precisa ser um trabalho de excelência. Eu sempre falo, esse é o melhor marketing. Foque na entrega de um resultado de excelência. E como você pode fazer isso, como a gente já viu nas duas primeiras aulas, é estudando além do óbvio. Estude visagismo, olhe para sua cliente como um todo, olhe para o rosto dela, não só para o desenho das sobrancelhas. Foque no longo prazo, em cuidar das sobrancelhas dela. Você não quer que sua cliente faça o design de uma vez, você quer que ela continue mantendo aqueles cuidados. Você precisa que ela volte para você considerar o que ela te paga como uma renda considerável. Então, você precisa focar no relacionamento de longo prazo. E para isso, você não pode focar só no resultado imediato, que talvez não cuide da saúde, que talvez danifique o pelo, né, o excesso de produto ali na sobrancelha. Então, você precisa levar tudo isso em consideração. Você levou isso em consideração? Você está se esforçando, está estudando, está melhorando os seus resultados? Você precisa mostrar isso para o seu público. Você precisa mostrar os resultados que você está entregando para mais pessoas. E para isso você vai estudar marketing. Para isso você vai avaliar outras coisas do seu negócio que não estão diretamente relacionadas com a entrega em si do trabalho, para você atrair mais clientes e conseguir vender para mais clientes. Na última aula que eu falei para você sobre tendências e especifiquei a reconstrução de sobrancelhas, eu falei de onde eu aprendi, que foi de um livro de ecologia médica específico que me ajudou a elaborar, a entender, a estudar profundamente o tema e sistematizar isso para ensinar para minhas alunas. E esse tema de marketing não poderia ser diferente. Eu nunca tive afinidade com esse assunto marketing, sabe, profissionalmente falando. Eu nunca me identifiquei com a área do marketing, nunca gostei de propaganda, de nada dessas coisas. Então não era uma coisa fácil para mim estudar, fácil para mim aplicar nos meus negócios quando eu comecei a empreender.
E eu vou mostrar para vocês aqui hoje 3 autores, 3 livros que são fáceis também de estudar, fáceis de aprender, tem a linguagem super simples e que a leitura é até gostosa, para ajudar você a começar a melhorar o marketing do seu trabalho também. O primeiro livro é esse aqui, tá bem batidinho, velhinho, porque eu já até emprestei para várias pessoas, porque ele é útil para esse tema do marketing, mas ele é útil para sua vida pessoal também. Então já fica uma dica de leitura para a vida. Esse livro Essencialismo, não sei se você já ouviu falar dele. O subtema dele, olha que interessante. A disciplinada busca por menos. É um livro super aclamado, super conhecido, que apresenta um desafio de 21 dias para você simplificar coisas na sua vida. Vou ler para vocês aqui, olha, a proposta do livro para você entender como que isso vai te ajudar no marketing, olha. Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo subutilizado, ocupado, mas pouco produtivo, e se o seu tempo parece servir apenas aos interesses dos outros, você precisa conhecer o essencialismo. O essencialismo é mais do que uma técnica de gestão de tempo ou de produtividade. É um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Quando tentamos dar conta de tudo e ter tudo, fazemos concessões que nos afastam da nossa meta. Se não decidimos onde devemos concentrar nosso tempo e nossa energia, outras pessoas, chefes, colegas, clientes e até família decidem por nós. E logo perdemos de vista tudo que é significativo. Neste livro, Greg mostra que para equilibrar trabalho e vida pessoal, é preciso eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdício de tempo. Devemos aprender a reduzir, simplificar e manter o foco em nossos objetivos. Quando realizamos tarefas que não aproveitam nossos talentos e assumimos compromissos só para agradar os outros, abrimos mão do nosso poder de escolha. O essencialismo toma as próprias decisões e só entra em ação se puder fazer a diferença. É um livro excelente, ele me ajudou e vai te ajudar a conseguir focar. Porque como o tema marketing não é fácil para todo mundo, ele não é simples, ele abrange muita coisa, quando a gente começa a estudar marketing, tentar aplicar marketing no nosso trabalho, a gente acaba ficando perdido, sem saber por onde começar. Eu começo pelo marketing local, eu começo pelo marketing digital, nas redes sociais, eu começo que tipo de marketing, que tipo de divulgação eu começo a fazer. O livro ajuda você a ter uma clareza maior sobre onde você é melhor, então você consegue aplicar os seus esforços de uma forma mais certeira. Por exemplo, você usa as redes sociais, como você já usa as redes sociais? Qual que é a facilidade que você já tem nas redes sociais? Será que não é possível você agregar o seu trabalho àquilo que você já tem facilidade? Começar a divulgação do seu trabalho por uma área que você já tem facilidade? E daí, essa área que você tem uma certa afinidade, uma certa facilidade, te abra caminho, te ajude a pensar depois em outros níveis, em outras áreas que de início você não conseguiu pensar, mas que aquilo que você já tinha afinidade te ajudou a visualizar depois. Consegue entender? Uma coisa que o livro me ajudou muito a fazer é dar voz a coisas que parecem bobas. Às vezes eu tenho uma ideia de alguma coisa para fazer, no meu trabalho principalmente, e imediatamente após eu ter a ideia, eu mesma me saboto pensando: ah, que coisa boba, ninguém vai ter interesse nisso, alguém já deve ter pensado nisso antes. Com isso eu acabo enrolando e não fazendo. E aí eu não faço nada. E isso é um problema maior, porque depois vem aquele sentimento de frustração, de não executar as coisas que eu penso, de não executar as ideias que eu tenho, né? O livro me ajudou muito a aproveitar as pequenas ideias que eu tenho e conseguir deixar de lado aquelas ideias que eu mesma coloco para mim de que aquilo não é bom o suficiente, de que ainda falta alguma coisa, mas de usar essas pequenas ideias, sabe? De pegar aquelas pequenas ideias na hora e executar elas. E depois que o tempo passa, quando eu olho para trás aquelas pequenas ideias, mesmo que eu ache que elas realmente são pequenas, que elas não são tão grandiosas, só o fato de eu ter feito já me dá uma sensação melhor de capacidade, de que eu consigo fazer uma coisa que eu imagine. E isso é muito útil no marketing, porque marketing
E criatividade, ideias que parecem bobas, andam assim, ó. Então é muito importante, faz muita diferença. Aqui no capítulo 13, no finalzinho, tem uma parte marcada sobre isso que eu achei bem interessante. Vou ler para vocês esse trechinho aqui também, olha. Fazer menos, além de ser uma poderosa estratégia essencialista, também é uma poderosa estratégia editorial. O tema desse capítulo, capítulo 13, ó, é editar, a arte invisível. Aí o segundo parágrafo diz assim, ó, a marcaçãozinha que eu fiz. O não essencialista vê a edição como uma tarefa isolada a ser realizada apenas quando a situação fica incontrolável. Mas esperar demais para editar nos força a fazer grandes cortes, nem sempre o que gostaríamos. Por outro lado, realizar continuamente correções no modo como usamos nosso tempo e escolhemos nossas atividades nos permite executar ajustes menores, porém deliberados ao longo do caminho. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que quando a gente espera demais para resolver uma coisa, quando a gente vai resolver aquela coisa, isso é muito mais difícil, porque aquelas pequenas ideias que a gente teve ao longo do tempo sobre aquele projeto, ficaram para trás, passaram, a gente perde. Agora, quando você executa imediatamente, quando você tem uma ideia, depois, quando você precisa fazer um ajuste, é mais fácil, porque você já fez pequenos ajustes ao longo do caminho. Por exemplo, como que você pode aplicar isso nos seus atendimentos, no marketing, né, do seu trabalho? Quantas vezes eu já tirei fotos excelentes dos meus atendimentos, do antes e depois. Na hora que eu tirar a foto, eu tenho uma ideia de uma colagem que eu posso fazer, um antes e depois, um vídeo de transição, alguma postagem específica que eu poderia fazer e usar aquilo ali. E depois que termino o atendimento e eu chego em casa, eu penso, mas eu faço isso. Ah, é uma ideia boba, uma coisa simples. E aí eu perco, às vezes, uma possibilidade de um post que poderia atrair alguém, de um corte que poderia atrair alguém. E isso vai fazer diferença no meu caixa depois, porque são clientes a menos que deixaram de vir porque eu deixei de executar uma ideia que eu achei que era boba demais. Então, o livro é ótimo, eu estou aplicando aqui para a parte profissional da nossa vida, porque eu li com esse objetivo também, mas ele te ajuda também, me ajudou também em outras áreas pessoais da vida, sabe? A gente às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo e é um grande tiro no pé. Primeiro, porque a gente não dá conta, e segundo, porque no final das contas, as coisas mais importantes, elas são mais simples, são mais fáceis do que a gente imagina. E não poderia ser diferente no trabalho. Então, primeira dica de livro para você estudar marketing e melhorar é essencialismo. Faça como eu, leia fazendo anotações e tente aplicar passo a passo cada coisa que você aprende, sem aquela pressa enorme de fazer tudo ao mesmo tempo, porque você vai chegar lá se você tiver paciência. Minha segunda dica de leitura, na verdade, é um compêndio de 3 livros, que é esse box aqui, essa caixinha aqui de box, sobre criatividade. O autor, o Austin, ele é bem conhecido por esse livro aqui, ó. O primeiro deles, que é Roube como Artista, que fez tanto sucesso que aí ele escreveu mais 2 livros, que foi o Mostre Seu Trabalho e o Siga em Frente. Esses livros aqui são eu não sei qual que é mais fácil de ler, se é o essencialismo ou esse aqui. Eu acho que o essencialismo eu gostei mais porque eu consigo aplicar ele a outras áreas da vida também. Ele é um livro assim que ajuda em muitas coisas, então eu acho que eu gosto mais dele. Mas esse aqui, Roube como Artista, ele é um livro ilustrado. Olha isso aqui, gente. Parece um quadrinho mesmo, sabe? Cheio de ilustração, super pequenininho o livro, super fácil de ler. E ele é um destrave para a criatividade. Em tempos de rede social, eu não sei vocês, mas é difícil criar conteúdo e não sentir que você está copiando outra pessoa. E o livro me ajudou muito a destravar isso, porque ele me fez entender a diferença de cópia e plágio. Não sei se vocês já ouviram falar desses termos, mas são termos muito importantes e têm uma diferença muito séria e até profissional para o nosso trabalho. O plágio, ele é não só eticamente errado, ele é legalmente errado. É crime plagiar outras pessoas. O que é plágio? É você pegar o trabalho que outra pessoa fez e divulgar ou usar como se fosse seu. Isso é plágio.
E isso é crime, isso não é só errado de forma ética, né, uma pessoa pode te processar por fazer isso. Então, por exemplo, se você pega a foto do trabalho de outra pessoa e começa a divulgar como se fosse seu, isso é plágio. Você está usando o conteúdo que outra pessoa produziu para divulgar como se fosse seu. Então, foto de uma sobrancelha, né, de um design, de alguma coisa desse tipo, jamais faça isso, por favor, meninas. Não pesquisem na internet foto de desenho de sobrancelhas e usar para começar a divulgar o trabalho de vocês, de um trabalho que vocês não fizeram. Isso é plágio. E é uma coisa bem, além de ser feia, é realmente errada, né? Você pode ter um problema processual por causa disso. Outra coisa que é plágio é a pessoa criou um post, uma escrita. A pessoa criou uma escrita bem criativa. Você vai lá e copia o texto que a pessoa escreveu e começa a usar também nas suas redes sociais como se você tivesse escrito. Também é plágio. Ou seja, plágio é você pegar o que outra pessoa fez e começar a divulgar, começar a falar daquilo como se você tivesse feito. O que é diferente de você copiar dando os créditos. Isso não é errado. Então, por exemplo, se determinado profissional criou uma técnica específica, quando eu falo daquela técnica específica, eu preciso dar crédito para a pessoa que criou aquilo. Isso você está usando o que a pessoa criou, mas você está dando os créditos para ela. Foi, por exemplo, que eu falei com vocês na minha primeira aula, quando eu falo de visagismo, eu ensino para as minhas alunas, né? Apresentei para vocês o livro do Philip sobre visagismo, harmonia e estética, que é um livro excelente para aprender toda a parte de visagismo. E eu falei para vocês na primeira aula, o Felipe, ele é o criador do visagismo. Ele que inventou esse método que é tão estudado na área da beleza. Ele é um senhorzinho já, ele já tem mais idade, ele é um artista plástico brasileiro, super famoso, super renomado. Então, quando eu falo de visagismo, quando eu vou ensinar o visagismo em si, eu sempre cito ele, para mostrar o que para minhas alunas? Para mostrar que não foi eu que inventei o visagismo, essa ideia de que os traços do rosto eles combinam entre si, que uma coisa leva a outra, que linhas retas vão te lembrar mais firmeza e curvas mais delicadeza, cores mais marcantes vão transmitir uma coisa, cores mais claras vão transmitir outra coisa. Isso é estudo da área do visagismo, mas não foi eu que inventei, não foi eu que descobri. Na verdade, o Felipe também não inventou tudo isso. Quem inventou tudo isso foi quem nos criou, que foi Deus. Mas ele sintetizou, ele descobriu, ele percebeu essas coisas, estudou sobre isso e publicou sobre isso, escreveu sobre isso. Então ele tem o direito de falar com propriedade sobre aquele assunto. E todo mundo que vai falar sobre aquilo estudou com base no que ele publicou. Então você entende que é justo, né, a gente dar os créditos para ele quando a gente fala do assunto, porque ele foi o pioneiro da área. Ele teve muito mais trabalho para estudar isso do que eu, que peguei o livro dele pronto e comecei a estudar. Da mesma forma, quando a gente fala de determinados conteúdos da internet, às vezes um post, uma coisa assim, a gente não pode pegar a narrativa que uma pessoa usou e falar como se a gente tivesse criado aquela narrativa. A gente precisa dar o crédito para a pessoa. Então, determinados assuntos é importante quando a gente falar para uma cliente ou for falar nas nossas redes sociais, dar o crédito. Agora, no nosso nicho, que é design de sobrancelhas, poucas coisas a gente vai precisar fazer isso, dar crédito para outra pessoa. A gente só precisa tomar o cuidado de não usar narrativas que outras pessoas criam e copiar aquela narrativa, tá? Pegar ela do jeitinho que ela tá lá e começar a publicar, começar a divulgar como se a gente tivesse criado. Isso é plágio. O que não é o que o livro ensina. O que o livro ensina, Hoube como um artista, é até engraçado o tema, né? É para mostrar que a gente, tudo que a gente faz é copiando outras pessoas. Então, na verdade, não existe nada que a gente faça na nossa vida que seja 100% autoral, 100% da nossa imaginação, da nossa cabecinha brilhante. Porque tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente ensina, que a gente aplica, a gente só faz porque a gente aprendeu, a gente viu em algum lugar. Por que eu faço sobrancelhas? Por que eu desenho sobrancelhas? Eu aprendi, eu estudei. Outras pessoas fizeram isso antes de mim. Então, no final das contas, todo mundo copia alguma coisa. E para a gente copiar, para a gente fazer isso de uma forma mais bonita, de uma forma que a gente fique marcado por aquilo, a gente precisa se inspirar em outras pessoas. E o livro é um guia para você fazer isso. Então ele ensina, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, que eu achei super legal, que eu criei, que eu vou dar a dica aqui para vocês, vou achar que é a parte para falar para vocês, ó.
Achei aqui, ó, tá nas últimas páginas, ele faz um checklist das coisas pra você fazer, e o segundo checklist, o segundo item aqui, ó, pra gente começar a fazer é começar seu arquivo de furtos. Achei super legal esse tema, começar seu arquivo de furtos. O que que é isso? É você ter uma pasta, um lugar, como for mais fácil pra você, onde você guarda, você armazena tudo aquilo que te inspira em outras pessoas. Eu, por exemplo, o que que eu gosto de fazer que me inspira em outras pessoas? Eu gosto de ler, então eu leio vários livros e tudo que eu acho interessante daquele livro, eu marco e para eu poder realmente lembrar, porque eu não fico pegando o livro todo dia para poder relembrar aquilo que eu li que eu gostei. O que que eu faço? Tiro uma foto da paginazinha que eu gostei e no meu telefone eu tenho em notas um arquivo que se chama Insights. Que é isso? É tudo aquilo que eu vi, que alguém falou, seja post do Instagram, alguém fez um post ou um story que a pessoa falou alguma coisa que realmente é útil, realmente falei, poxa, isso é uma boa dica. Eu li alguma coisa, isso aqui é bom, eu tirei uma foto daquilo, eu vou lá e anexo nessa pasta, nesse arquivo, e tem lá já páginas e páginas, só de trechos de coisas que eu vi que me inspiraram. Pode ser uma propaganda no ônibus, eu vejo, foi que ideia genial. Eu tiro uma foto e coloco lá. Esse é o meu arquivo de furtos. Coisas que eu vi, que outras pessoas produziram, que me inspiraram alguma ideia, e para eu não perder ela, eu tiro uma foto dela e deixo guardado. Pode ser num caderno, você pode fazer isso de forma física, né? Eu faço no telefone, porque esse arquivo de notas é um arquivo fácil de acessar. Então, várias vezes eu vou lá, dou uma olhadinha nele, de algumas ideias, de coisa, poxa, esse aqui eu posso usar para fazer determinada coisa, essa ideia é boa. E aí, com isso, eu tenho ideias de outras coisas. Então, esse é o meu arquivo de furtos, que é bem legal e que eu tô deixando aqui a dica para você começar a fazer o seu. Então, alguém publicou um post no Instagram ensinando uma coisa valiosa, não só salva o post, porque às vezes a gente não vai lá no post depois que for salvo, mas tira print do post e guarda no arquivo de notas para você poder consultar depois. Pode ser uma pasta na sua galeria, você pode criar uma pasta na galeria com esse tema, né? Arquivos roubados, né? E salvando tudo aquilo que te ensinou uma coisa valiosa que serve para você voltar e consultar. Outra dica muito boa desse livro, que me ajudou também bastante, foi o tema 2, ó. Não espere até saber quem você é para começar. Isso aqui também foi um desbloqueio muito grande para mim, porque a gente vê nas redes sociais as pessoas que falam do tema, elas tentam ensinar, e eu não tô aqui para criticar não, pode funcionar para outras pessoas, mas para mim não funcionou. Elas tentam ensinar o seguinte: você precisa descobrir, ver aquilo que você tem em você e usar isso a seu favor profissionalmente. Então você precisa pegar suas características e usar. Só que às vezes a gente não está na melhor fase pessoal. Às vezes a gente não consegue, equilibrar, a gente não consegue juntar as nossas características pessoais com o nosso trabalho. Às vezes a gente é até muito diferente das nossas clientes. Então fica um pouco difícil fazer isso com esse foco. Nesse capítulo, ele dá uma dica assim, libertadora, que é: você não precisa usar todas as suas características pessoais no seu trabalho. Isso virou uma chavinha para mim, que foi o seguinte: foi me desligar de certo aspecto, de certo aspecto pessoal para relacionar com as minhas clientes. Por exemplo, eu não preciso concordar com tudo que as minhas clientes falam para ter conversas com elas. Eu não preciso concordar com todos os gostos que as minhas clientes têm para conversar com elas sobre moda, para incentivar elas a fazer determinado procedimento. É uma coisa, não necessariamente depende da outra. Então, me fez assim desligar coisas pessoais que são importantes para mim, não porque elas não são importantes, e porque quando eu vou trabalhar então eu esqueço quem eu sou, não, mas é porque essas coisas não importam naquele contexto. Naquele determinado momento, algumas coisas são irrelevantes. Então eu não preciso ficar me preocupando demais em usar tudo que eu tenho pessoalmente no meu trabalho, porque o trabalho já é uma área separada, uma área diferente da vida, que é importante, no final das coisas, tudo anda junto, mas você entendeu que você não precisa assim ficar preso demais em quem você é para aplicar isso no seu trabalho, que você pode ir descobrindo isso no meio do caminho. Então foi uma dica libertadora para mim. E a última dica que eu vou dar desse livro foi o que ele fala aqui sobre as vantagens de não ser conhecido. O tema é assim, ó: no começo, ser desconhecido é bom. Isso aqui também é uma grande vantagem, assim, entender isso no marketing no início é uma grande vantagem. Por quê?
por muitas vezes, por que que eu não produzia um determinado conteúdo, não fazia alguma coisa para divulgar o meu trabalho? Porque eu achava que aquilo não estava bom o suficiente. E aí eu ficava com vergonha, pensando, né, no que outras pessoas iriam pensar. Só que uma coisa que eu não pensava era o seguinte: tem quase ninguém observando. Assim, tem poucas pessoas realmente interessadas, poucas pessoas que realmente vão olhar para isso. Porque eu não sou uma pessoa super conhecida. Então, isso é uma grande vantagem no começo. Por quê? Porque se você fizer uma coisa que não foi tão legal, que você mesmo achou uma bobeira, isso não vai fazer diferença para ninguém. Então, ser desconhecido é ótimo no começo. Leve isso como uma vantagem, porque você fica mais tranquilo para cometer seus próprios erros. É muito pior uma pessoa que é super conhecida e ela faz uma divulgação que não é boa, porque todo mundo vai marcar ela por aquilo, porque ela é visível, e a diferença de uma pessoa que é pouco conhecida e faz alguma coisa que não foi tão legal. No final das contas, ninguém vai lembrar, ninguém vai comentar aquilo. Então, ser desconhecido no começo é bom. Por isso, no início é a hora de você começar a estudar também um pouco de marketing para começar a produzir seus próprios erros, a errar. Porque aí os seus erros vão te ensinando a ser melhor sem essa preocupação de quantas pessoas estão te assistindo, de se vai dar certo ou não. Eu falo isso também não só referente ao meu trabalho, isso me ajudou muito, mas principalmente me ajudou em relação ao conteúdo que eu faço para as minhas alunas. Porque quando eu comecei a dar aula, muitos anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso, eu me lembro como se fosse hoje. A minha primeira aluna não foi eu que divulguei. Ela me pediu o curso, porque ela viu os meus resultados e falou: eu queria fazer um pouco mais natural também. Ela me pediu para fazer o curso para ela. Eu estruturei o curso e eu demorei assim uns 2 meses para estruturar o curso, porque eu queria que fosse o curso de design de sobrancelhas. E eu lembro que assim que ela formou, no último dia de curso, eu fiquei assim arrasada em casa, porque eu pensei, falta tanta coisa que eu queria passar para ela. E assim, eu fiquei arrasada por causa daquilo. Mas era minha primeira aluna, no começo que eu não tinha visibilidade. Hoje eu olho para trás e eu entendo que não era nada demais. Mas porque eu entendi esse conceito, que ser desconhecido no começo é muito bom. Isso me ajudou a reformular o curso várias vezes e, sendo bem sincera, eu gosto do curso que eu tenho hoje, do modelo que eu tenho. Eu vejo que as alunos conseguem desenvolver bem, mas é muito provável que daqui a um ano eu já mude de novo a fórmula do curso, a metodologia do curso, porque eu espero que daqui a um ano eu consiga colocar mais coisas no curso que hoje eu ainda não consigo. E que aí tenha mais pessoas para poder assistir do que as que tem hoje. Então, guarde isso na sua cabeça também. Ser desconhecido no começo é uma vantagem, porque te permite errar, cometer seus próprios erros, suas próprias falhas nesse campo, nessa área da divulgação, falar uma coisa que não teve muito nada a ver, e tem poucas pessoas assistindo. Ok? Então leve isso como uma vantagem no começo, não ser visível. Ou seja, uma coisa que vai te impulsionar a não desistir por causa do medo de falhar, tá? Não significa que por isso você pode fazer qualquer coisa e tá bom. Não. Mas lembre que o mundo inteiro não está parando para ver o que você está fazendo. Então, mais um motivo para você fazer, ó, despreocupada, faça para você. Você é sua maior espectadora, ok? Roube como artista, segunda indicação. E os outros dois livros também são muito bons. Eles não são o tema principal aqui do marketing, mas eles também vão falar de assuntos interessantes. O segundo é Mostre Seu Trabalho, então vai falar mais sobre a divulgação, sobre não ter vergonha de colocar seu trabalho em todo lugar que você puder. E o terceiro, Siga em Frente, vai falar sobre um assunto que é extremamente importante para a gente, que é a constância. Às vezes a gente se destaca não é nem pelo conteúdo que a gente mostra, pela propaganda que a gente mostra, mas é por estar sempre mostrando aquela propaganda. E essa é uma dica que eu dou para vocês. Falem todos os dias do trabalho de vocês. Eu tenho 2 redes sociais no Instagram, o Ramana Beauty, que é específico pros procedimentos que eu faço no estúdio, e o Tawane Ramana, que é o meu perfil onde eu falo diretamente para alunas, então o conteúdo que eu aplico lá é para alunas, não é para cliente, tem uma diferençazinha, embora algumas clientes me acompanhem lá, e eu também falo da minha vida pessoal. Então você vai me ver falando de academia, você vai me ver falando, às vezes, tirando uma foto bonita com meu marido, você vai me ver falando de alimentação, de coisa fit, e às vezes de uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho, porque é a minha rede pessoal. Na minha rede pessoal, nem sempre eu sou constante. Mas na minha rede profissional, você pode entrar lá todos os dias, que vai ter post lá de poucos dias atrás, vai ter stories e vai ter uma oferta para cliente. Porque é lá que as pessoas que
têm interesse no meu serviço vão me procurar. E tem que ter conteúdo todo dia, porque imagina a pessoa viu um post legalzinho, ela chega lá, ela não sabe onde que ela me encontra, ela não sabe o que que eu faço, não tem um story para ela ver se eu trabalhei essa semana, se eu não trabalhei essa semana. Tem que ter constância. Então, lembra, se você trabalhasse de carteira assinada, não interessava o motivo. Segunda a sexta, ou de segunda a sábado, você tinha que bater ponto, tinha horário para trabalhar, tinha que estar lá bonitinho, não tinha? Então, você vai fazer a mesma coisa, vai levar com a mesma seriedade o seu próprio trabalho. Todos os dias você vai postar alguma coisa, você vai divulgar alguma coisa do seu trabalho. Isso é constância. Não tá bom o suficiente. Ser desconhecido no início é uma vantagem. Continue assim mesmo, tá? Leve a sério seu trabalho todos os dias, tem alguma coisa lá para você oferecer, para você ofertar, para você mostrar para as pessoas que você tem um trabalho. Terceira indicação para você estudar e continuar no marketing é o Story Brand. Esse livro aqui, de todos os três, ele é o mais técnico. Ele vai falar sobre assuntos bem específicos para a área de marketing mesmo. Então, tem algumas coisas aqui que no começo não são fáceis de entender, mas ele me ajudou muito a ter clareza de toda a divulgação do meu trabalho. Então, a juntar, sabe? A conectar as coisas que eu falo com o meu cliente. Por exemplo, é, eu sempre bato na tecla da naturalidade. Como que eu vou falar, apresentar isso para as minhas clientes? Eu vou falar sobre serem elas mesmas, sobre eh, reconhecer, valorizar a beleza que elas mesmas já têm. Ou seja, eu quero que elas venham fazer a sobrancelha, fazer a micropigmentação, fazer a extensão de cílios, não porque elas são feias, mas porque elas são lindas e precisam exaltar aquilo. Então eu nunca vou falar, vou publicar, vou fazer propagandas que dão a entender que se ela não fizer a sobrancelha, ela tá horrorosa. Eu não vou fazer isso. Embora eu queira muito que ela venha fazer a sobrancelha. Então, a mensagem que eu uso, ela não pode dar uma impressão de uma coisa que, como empresa, a gente não acredita, que é na superficialidade dos procedimentos. A gente não acha, a gente não acredita que uma mulher, ela é os procedimentos que ela faz. Eles exaltam, eles realçam a beleza dela, mas eles não definem a pessoa. Então, eles têm uma importância significativa, mas que tem o seu lugar. Consegue entender mais ou menos o que eu tô falando? E esse é o que a gente acredita. Você pode acreditar numa coisa diferente. E a sua comunicação com o seu cliente tem que transmitir exatamente os valores que você acredita. Por exemplo, vamos pensar no exemplo contrário ao meu. Vamos supor que você, diferente de mim, acha que os resultados de sobrancelhas bem marcantes são muito mais bonitos do que de sobrancelha leve, de sobrancelha natural. Então você defende micropigmentação ou design com renda de sobrancelhas extremamente preenchidas. Faz sentido você ficar falando sobre naturalidade nas suas publicações? Naquilo que você mostra para os seus clientes? Não, você precisa falar sobre olhar marcante, sobre força, sobre coisas que estão relacionadas com desenhos de sobrancelhas mais marcantes, você entende? Então, aquilo que você oferece para os seus clientes tem que ser comunicado de uma forma que faça sentido, sabe? Ela precisa ler o seu post e realmente acreditar naquilo que você escreveu, não pode ser uma coisa vaga. Então, se eu coloco uma foto de uma sobrancelha super marcada e escrevo assim na legenda, por exemplo, realce a beleza do seu olhar com naturalidade, e a foto é uma sobrancelha extremamente preenchida, marcada, você entende que não tem coesão, não tem coerência naquilo que eu estou comunicando para minha cliente? Esse livro, Story Brand, me ajudou muito a filtrar, a avaliar tudo aquilo que eu comunico para o meu cliente, tudo aquilo que eu divulgo para o meu cliente, para entender se uma coisa está realmente relacionada com outra. Então, me ajudou a mudar um pouco a comunicação direta com a minha cliente, aquilo que eu falo com ela enquanto eu estou atendendo ela, para que tudo comunique a mesma coisa no final das contas, que é o que a gente quer passar para ela lá no estúdio, lá no espaço que a gente atende. O livro ajuda a gente a fazer isso. Vou mostrar aqui alguns pontos, assim, alguns insights das coisas que eu mais gostei, que ficam marcadinhas para te dar uma sinopse, para te dar vontade de ler e entender também. Falando sobre os erros de comunicação, olha um erro que o autor aponta aqui, ó. O primeiro erro cometido pelas marcas é que elas não conseguem se concentrar nos aspectos da oferta que ajudarão as pessoas a sobreviver e prosperar. Quando eu li isso aqui, gente, para mim que marketing não é natural para mim, eu pensei, sobreviver e prosperar, uma oferta que vai fazer a pessoa sobreviver e prosperar. Não é
Não é demais para o marketing? Não é uma coisa forçada demais para o marketing? E é aí que mora a sacada. A oferta que você faz precisa ser assim, precisa fazer a pessoa sentir que aquilo é extremamente importante, senão não é uma oferta, senão é só um comentário, entende? Então o autor ele me ajudou a ter essa noção, assim, de fazer uma oferta que seja realmente faça a pessoa realmente desejar aquilo que eu estou vendendo. Aí ele vai falar no livro sobre a jornada do herói, que é uma coisa super falada na internet, vocês devem ter escutado falar por aí, a jornada do herói na internet, né? O que é a jornada do herói? É todo filme romântico, filme de ação que abrange o herói, ele consiste numa história, numa ideia que é a seguinte: uma pessoa, uma determinada pessoa, tem seus problemas da vida que ele precisa resolver. O filme apresenta lá um protagonista, a pessoa principal, que é uma pessoa com algumas características que marca a gente, mas ela tem um problema para resolver. Essa pessoa que tem um problema para resolver, ela tem um objetivo, ela precisa resolver aquele problema por algum motivo, por alguma coisa que ela quer, enfim, algum motivo específico. E aí tem no filme alguém que vai ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema. O filme é sobre a pessoa que resolve o problema, ele é o protagonista, é a pessoa principal. E aí a gente assiste o filme querendo que aquela pessoa resolva o problema, que no final aconteça felizes para sempre, que ela consiga o objetivo dela, ela resolva aquele problema lá. E que ela fique super feliz com o resultado no final. Mas para que isso aconteça, teve alguém, que normalmente é um mestre, um sábio, alguém que ajudou aquela pessoa a resolver determinado problema que ela conseguiu. Quem é o herói na vida prática, na vida empresarial, no nosso negócio? Quem é o herói? Quem você acha que é o herói? Se você pensou que você é o herói, então o primeiro erro tá aí. O herói é o nosso cliente. O cliente, a nossa cliente especificamente aqui, ela é o herói da jornada. Ela precisa resolver um problema, ela precisa conseguir aquilo que ela quer. Nós somos a pessoa, o sábio, o mestre, o guia, que vai ajudar o cliente a chegar onde ele quer. A gente, o nosso papel é mostrar para ela como ela vai fazer isso, que é a parte profissional do negócio, de apresentar para ela a solução do problema dela. O livro vai falar sobre essa jornada. E ele é bem fácil também de entender, de ler, porque apesar de ter termos mais técnicos que eu falei com vocês, porque ele tem muitas perguntas, então as perguntas te ajudam a localizar, a aplicar o conteúdo do livro para o seu trabalho. Por exemplo, olha, algumas perguntas aqui para entender o que, que o nosso cliente precisa. A primeira pergunta, ó, o que o herói quer? O que, que ele quer? O que, que o nosso cliente quer? Quem ou que se opõe a que o herói consiga o que quer? Por exemplo, a cliente quer sobrancelhas preenchidas, sobrancelhas cheias. Isso é o que ela quer. O que que impede ela de ter isso? Ah, ela tem uma falha, ela tem uma cicatriz de quando ela era pequena, alguma coisa que aconteceu, aquilo impede ela. Terceira pergunta: como a vida do herói ficaria caso ele conseguisse o que deseja? Ah, ela ficaria super feliz, ela não usaria mais maquiagem, ela se sentiria muito mais confiante na hora de se arrumar. Então, eu vou usar a resposta dessas perguntas na propaganda do meu trabalho. Consegue entender? Aí ele depois fala sobre o nosso marketing passar pelo teste do gruído. Que teste é esse? Às vezes a gente fala muita coisa, só que isso não comunica nada. Ele fala assim o seguinte, olha, em cada linha que escrevemos, estamos a serviço da sua história ou caindo em confusão. Estamos fazendo música ou barulho. Ninguém se lembra de uma empresa que faz barulho. Então, o que, que ele quer dizer com isso? É que a comunicação ela precisa transmitir uma coisa específica. Não adianta falar, 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 mas não ter eh, uma mensagem plausível, sabe? Uma mensagem clara. Então, a mensagem que você passa precisa ser clara. E ele faz outras perguntas que vão ajudar a gente a produzir clareza nos nossos resultados. Enfim, o livro é grande também, mas não é um livro chato, é um livro super, super, super gostoso de ler também. Quando a gente começa a entender a importância do marketing, fica melhor ainda. Ele fala sobre coisas que se ligam com os outros livros também, porque o tema, né, tá tudo relacionado. Ele ajuda a gente a perceber que a propaganda não se trata da nossa história, né? Então, assim, a gente não é o personagem principal, o personagem principal é o nosso cliente. Isso tira um peso, às vezes, dos nossos ombros também, porque às vezes a gente não quer se expor, ou a gente não sabe ainda como se expor, como se apresentar.
colocar o nosso cliente como foco chama a atenção dele, porque ele é o protagonista, e ajuda a gente a produzir também com mais leveza, tá? Tem uma parte aqui que ele fala sobre casamento, eu tô tentando achar aqui. Ah, tá, aqui, ó. É, muito legal isso aqui, eu achei essa comparação super, super, super interessante sobre ser direto, sabe? Sobre ir ao ponto que interessa, ó. Ele fala assim, ó, é o poder do botão comprar agora, que é a ideia de fazer oferta que seja irresistível para o cliente, no nosso caso, o agente, seu horário, né, que a gente tanto usa, ó. Aí ele faz uma comparação bem legal, ó. As empresas que não incitam os clientes a agir me fazem recordar de meus dias de antes de conhecer minha esposa, contando a história dele, né? Em vez de pedir claramente uma garota em namoro, eu dizia algo como: o café é bom, não é? Você gosta de café? O que no mundo uma mulher deveria fazer com uma perguntas dessas? Não é assim que se faz um bebê. Ai, eu ri tanto quando eu li isso aqui pela primeira vez, porque eu pensei, meu Deus, a comparação é exagerada, mas é ótima. Se você vai num encontro com uma pessoa que você tá claramente interessada, sabe? Já tá tudo certo. E essa pessoa fica enrolando, 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 a sensação é que não vai dar nada daquilo ali, não é? Da mesma forma, a mensagem que a gente precisa transmitir para nossa cliente, ela tem que ser direta. Então, fazer sobrancelhas é um ato de amor próprio, é, eleva sua autoestima, mostra que você se importa com você mesma, realça o seu olhar. O olhar comunica, o olhar transmite coisas e fala de coisas que às vezes você não precisa dizer uma palavra. Tudo isso é interessante, tudo isso instiga? Sim, mas às vezes sabe o que o seu cliente precisa ouvir? Que dia é melhor para você? Você prefere amanhã tal horário ou sábado tal horário? Que é, sabe, o arremate? Às vezes é isso que a cliente precisa ouvir, comunicação direta, sabe? É vamos agendar agora o seu horário. Então também é uma dica extremamente útil que o livro também ajuda a gente a ter em mente. Essas dicas que eu mostrei aqui para vocês no vídeo sobre marketing, elas são valiosíssimas. Eu nunca vi, tá, gente? Eu não aprendi isso com outras pessoas. Aprendi, né? Não posso. Aí eu cometendo um erro aqui, né? De falar que eu estou fazendo as coisas. Não é isso. O que eu quis dizer é, não foi em cursos que eu aprendi essas coisas, sabe? Um curso que reuniu esse conhecimento e me apresentou. Eu aprendi essas coisas realmente diretamente com autores que falam sobre o tema com incentivo de outras pessoas, em alguns casos, alguns livros foram outras pessoas que me incentivaram, em alguns livros eu procurei saber, procurei pesquisar sobre o tema de pessoas que são especialistas para poder entender, para poder aprender. E é por isso que eu também não estou aqui para dizer para você que essas dicas que eu passei são tudo que você precisa saber para o marketing. Não, são dicas importantes que para essa aula, para esse workshop, eu tenho certeza que vai contribuir muito para os seus atendimentos, muito para divulgação do seu trabalho, às vezes para te destravar, né, para começar a produzir, começar a divulgar. Mas o meu real incentivo é que você comece por esse essencialismo, que vai te ajudar, na minha opinião, de uma forma pessoal também, por isso comece por ele, e depois leia os outros também, isso vai te destravar. E me conta o que você achou, seus insights, porque eu também aprendo muito quando as minhas alunas me mostram aquilo que ajudou elas, eu tenho uma ideia também de como ajudar as próximas alunas, né? É uma contribuição super valiosa. É isso, o marketing, ele não é bicho de sete cabeças, ele é muito importante. E só para concluir assim esse tema do marketing, uma outra coisa que foi muito importante para mim ao estudar marketing, começar a aplicar um marketing estratégico, né? Não é aquela coisa de ideias soltas no meu estúdio, no meu espaço, foi que estudar uma outra coisa que não é o foco, né? Me ajuda a executar outras coisas melhores. Calma, por exemplo, como eu vou explicar isso para você de uma forma que faz sentido. Às vezes eu quero muito fazer determinada coisa, eu começo a fazer aquela coisa, só que eu encontro alguns obstáculos que são difíceis, que eu vou precisar de tempo para poder vencer, de aprender outras coisas, e aquilo poderia me travar em tudo na vida, sabe assim? Se eu não conseguir entregar o resultado X, então eu não quero fazer mais nada. E aí eu fico, enquanto eu não resolvo aquele problema ali, eu não vou e não consigo fazer mais nada. Estudar outros assuntos, fazer outras coisas de forma paralela é o que me ajuda a conseguir melhorar nas coisas que estavam travadas, sabe? Então, por exemplo, quando eu me casei, e foi na pandemia, eu tive uma crise de ansiedade muito forte porque eu não saía para as coisas que eu saía antigamente. Eu tinha alguns compromissos, né, um hábito de sair, de fazer outras coisas e estava tudo fechado, não podia sair. Então eu comecei com uma crise de ansiedade. E aí, aquilo me travava de uma forma que eu não conseguia fazer outras coisas também
porque eu não podia fazer algumas. Então eu não podia sair para tal lugar, fazer tal coisa, eu também não quero fazer nada. O que me ajudou foi o seguinte, eu estabeleci para mim alguns alvos, falei assim, eu vou fazer isso e isso e isso. Que foi, eu vou começar a praticar atividade física, já que eu não estava saindo para lugar nenhum, e eu vou melhorar minha alimentação. Inclusive, o que me deu gatilho para fazer isso foi que eu tirei uma foto um dia na mesa com meu marido, nós dois. Eu tava com uma pochete imensa. E eu sou magra, eu sempre fui magra, mas eu tava aquela magra que com a barriguinha, assim, bem saliente, estava desse jeito. E aquilo me incomodou muito, que eu pensei: "Meu Deus, tô nova ainda, recém-casada e vou ficar, né, começar a engordar, a sair do peso que eu sempre tive, né". E a ansiedade contribui para isso, né, porque a gente acaba comendo mais e tal. Enfim, a foto me incomodou, falei: "Vou começar a fazer atividade física". E eu já tinha entrado na academia algumas vezes na minha vida, e não tinha constância, sabe, eu ficava assim 1 mês, 2 meses, depois eu parava de ir. Eu já tinha tentado fazer atividade física ao longo da vida e não tinha constância. E naquele momento eu pensei: "Vou para academia", né, porque quero praticar atividade física, qual a primeira coisa que você pensa, né? Vou entrar numa academia. Mas eu lembrei que eu já tinha ido, sabe, não tinha dado certo. E se eu fosse de novo, eu sabia que eu ia acabar falhando também, no fundo eu sabia, e que seria mais frustrante ainda, sabe, começar uma coisa e não continuar de novo, sabe, aquilo ia ficar na minha cabeça. Então o que que eu coloquei pra mim? Eu vou fazer de uma forma, vou fazer alguma coisa diferente, que eu não fique, por exemplo, arrependida de ter pago, né. Vou começar a correr e vou fazer atividade em casa, vou assistir aula no YouTube, vou começar a fazer atividade em casa. E assim comecei, muito obrigada mesmo pela insatisfação, sem vontade nenhuma de fazer, natural, sem vontade natural de fazer, sabe, vontade só por causa do resultado estético e a ansiedade que estava atrapalhando também. E aí eu comecei. Eu fiz isso por 1 ano. Eu corria todos os dias, levantava bem cedinho, corria todos os dias. Dia sim, dia não, eu fazia atividade física em casa. Comecei a comprar pesinho, elástico, sabe, para poder fazer de forma mais elaborada em casa. Quando passou 1 ano, eu comparei 2 fotos e eu perdi a pochete, e tive outros resultados também que o corpo deu uma modelada, fiquei super feliz, resultado estético, não era nossa, mas deu uma melhorada, mas só que outras coisas tinham acontecido nesse tempo. A minha mente melhorou, eu fiquei menos ansiosa, porque a atividade física traz isso pra gente. E eu já sabia disso, quem não sabe, né, gente? Todo mundo sabe que atividade física faz super bem, que é importante não só para a saúde física, mas para a saúde mental, emocional, né? Tem vários benefícios. E esses benefícios eu comecei a sentir esses benefícios também, sabe? E, enfim, fazer atividade física me ajudou a superar um problema que era um problema emocional, um problema psicológico, a superar outro problema, que era o fato de eu já ter ido algumas vezes para academia e não ter sido constante, então fazer isso de forma gratuita, né, correndo na rua, fazer atividade em casa, por 1 ano sem falhar, né, constantemente, eu falei: "Poxa, agora eu me sinto confiante para entrar na academia, porque eu aprendi a fazer atividade física, então não é só ir para academia, agora eu entendi o objetivo". E realmente, aí depois eu entrei para academia e se você já me seguiu no Instagram sabe que eu sou rata de academia, gosto de atividade física, me faz bem. Isso me traz ânimo para outras coisas, porque a lógica é a seguinte: se eu conseguir vencer a procrastinação que eu tinha para fazer atividade física, se eu conseguir ter resultados estéticos fazendo atividade física, que não são do dia para noite, né? Se você já tentou fazer atividade física para ter resultados estéticos, você sabe que é uma coisa demorada, a gente sofre para isso. Mas se eu conseguir fazer isso, então a dificuldade que eu estou tendo para captar cliente, a dificuldade que eu estou tendo no meu resultado, no meu atendimento, também é um problema que eu preciso resolver e que eu consigo resolver. Eu não consegui resolver essa outra coisa na minha vida, então eu consigo resolver isso também. Então, estudar o marketing para mim me ajudou a desligar um pouco da parte técnica que eu estava extremamente focada no meu trabalho e a focar em outra coisa, na parte da divulgação. E quando a divulgação começou a funcionar, a minha agenda começou a encher, eu comecei a atrair mais clientes, eu tinha desligado a parte técnica e aí comecei a ficar focada no marketing. Aí o que que eu faço? Eu volto para a parte técnica, começo a estudar melhor como fazer acabamentos melhores de sobrancelhas, novas técnicas, o que está em alta no mercado, fazer um curso novo, remover micropigmentação, tratar sobrancelhas que passaram pela micropigmentação. Aí isso me desliga do marketing. Aí eu consigo esquecer as coisas que eu estava falhando no marketing, porque eu comecei
a focar em outra coisa da parte técnica do meu negócio, consegue entender? E fechar esse workshop falando sobre o marketing, porque ele é essencial para você captar seus primeiros clientes. Ter suas primeiras clientes, ter resultado financeiro é o que vai te dar ânimo, vai te dar vontade de continuar na área. Se você não vê resultado, você não vai querer continuar. Então, por isso o marketing ele é importante. E aí, quando você estuda uma outra coisa, você desliga um pouco das coisas que você não estava conseguindo fazer tão bem, sabe? E não é que você vai desistir delas, esse não é o ponto. É que você consegue focar em uma outra coisa para te distrair daquilo que estava te travando e depois que você pega uma engrenagem naquela coisa, e você volta para aquela que estava travada e continua ali. E você vai fazendo isso com várias coisas na sua vida. Então, minha dica aqui para vocês é o seguinte: comecem a estudar o marketing de uma forma leve, despretensiosa, a entender como é que o marketing funciona. Leiam os livros que eu indiquei para vocês terem mais confiança daquilo que vocês vão aplicar na divulgação do serviço de vocês. Pesquisem outras dicas também no canal aqui mesmo no YouTube, tem outros vídeos que ajudam você com novas ideias de captar clientes também. Mande perguntas específicas, quem sabe a gente faz uma live, uma outra coisa, né, para falar mais sobre esse assunto também, para responder as dúvidas de vocês também. E aí isso vai ajudar vocês nas outras áreas. É incrível, mas assim, funciona super bem. Pode testar aí, depois você me conta. E assim, a gente chega ao fim do nosso workshop de 3 aulas. Gostei muito, muito dessa sequência de temas. Acho que faz muito sentido, sabe, essa lógica, essa sequência de assuntos. Primeiro falar sobre o resultado que o seu cliente quer, né? A importância de você começar pelo básico, que é a técnica. Então hoje a gente falou de marketing, mas a gente só falou de marketing hoje porque a primeira aula a gente teve uma base muito importante sobre a parte técnica, sobre o que você precisa entregar, sobre aquela avaliação sincera sobre os seus resultados. Se você está entregando um bom resultado, né? Você está deixando a desejar, você precisa melhorar o desenho das sobrancelhas, precisa melhorar o acabamento. Essa avaliação precisa ser sincera, você precisa pontuar aquilo que precisa melhorar, estudar naquilo que precisa melhorar. Depois a gente falou sobre tendências, né? A ideia de não ficar para trás, de entender que uma tendência chega por um motivo específico que a sua cliente precisa ou quer aquilo e que é seu dever profissional se atualizar, né? O mercado vai se renovando e a gente precisa se atualizar. E à medida que você se profissionaliza cada vez mais, você precisa exibir isso. As pessoas precisam saber do seu trabalho. Então, o marketing é um assunto importante. A gente falou de detalhes do marketing que eu espero que te ajudem, sabe? Que clareiem a sua mente assim para como divulgar o seu trabalho, para começar, acima de tudo, lembra disso, né? O ideal, o motivo, o objetivo da aula não é fazer você começar de forma perfeita no marketing, porque isso não existe, tá? Isso não existe. Todo mundo começa devagar, começa errando. É lembrar você que você precisa ser constante, que você precisa se inspirar em outras pessoas. Então, consuma conteúdo de pessoas que realmente têm coisa a agregar, sabe? Nas redes sociais também a gente vê tanta gente assim fazendo coisas tão superficiais, tão vazias, tão sem sentido, né? Vai lá e faz a limpa do perfil, para de seguir gente que não te ajuda, que só te faz se comparar e de se sentir inferior, né? Mas que te põe para cima, que te dá dicas valiosas, né? A gente não percebe, mas a gente às vezes passa tempo nas redes sociais. Então é como se você estivesse convivendo com aquelas pessoas ali, né? Faz a limpa lá no perfil para tirar más influências, tá? Siga bons conteúdos e leia, tá? Tire tempo para realmente estudar com pessoas que são autoridades no assunto, que entendem realmente do tema, que vão realmente te ensinar, te ajudar. E aí, à medida que o seu marketing melhorar, você volta lá no básico, porque a vida é sempre assim. A gente acha que quando a gente termina um assunto, né, a gente concluiu a primeira aula, a gente faz uma avaliação, a gente pensa, poxa, eu tô boa aqui. Mas depois que você sobe os outros degraus, a gente tem que sempre lembrar que a gente só avança, a gente só sobe mais um degrau porque a gente deu o primeiro passo. Então é sempre importante olhar para trás, voltar lá no primeiro passo e fazer essa avaliação de novo. O que, é que eu posso melhorar no meu trabalho, né? Esse é o meu incentivo para vocês. Foi um prazer dar essa aula para vocês, esse workshop para vocês. Eu espero que realmente agregue, que realmente ajude vocês. E a gente vai falar muito sobre esse tema ainda, tá? Finalizando o nosso workshop, agora eu quero dar um recado para você que não é minha aluna ainda, tá? Eu tenho um curso online de design de sobrancelhas, onde eu falo, onde eu ensino de forma muito mais detalhada, de forma muito mais avançada, todos esses temas. O assunto das aulas não foi superficial, tá? O assunto das aulas, que se você é minha aluna, você sabe que as coisas que eu falei aqui
muitas são assuntos de aulas profundas que a gente tem no curso, só que a diferença, né, eu gosto de falar isso também para as pessoas, qual que é a diferença, né, de um workshop para um curso gravado? Será que eu posso aprender tudo com dicas na internet? Será que se eu pesquisar no YouTube, tiver muita paciência, eu consigo achar aula sobre todos os assuntos que eu preciso? E a resposta é sim. Hoje em dia tem conteúdo gratuito sobre praticamente tudo, você consegue achar. A questão é, você sabe o que você precisa aprender para poder chegar onde você quer, chegar no resultado que você quer? A grande questão está aí. Os vídeos gratuitos que a gente tem, as dicas que a gente tem na internet, elas são soltas, sabe? É um assunto sobre uma coisa, um assunto sobre outra coisa. E um curso, não, um curso ele tem uma metodologia, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, ele tem uma ordem. E para você chegar no resultado excelente, você precisa seguir essa ordem, sabe? Você precisa começar do básico, avançar no tempo certo e aí concluir também no tempo certo. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Quando você foi para a escola, você não pode pular o pré, você não pode pular a primeira série, você tem que passar por cada etapa para depois se formar, e aí depois vai o ensino médio, aí depois vem um curso técnico, e aí depois vem uma universidade. Tem uma ordem, porque para aprender uma coisa, você precisa às vezes já ter aprendido outra coisa. Essa é a grande diferença de um curso bem estruturado, de um curso bem organizado. E o meu curso, eu queria dizer para você que ele tem uma ordem muito bem definida. Já tem mais de 4 anos que eu ensino design de sobrancelha, eu já reformulei esse curso várias vezes e isso vai continuar acontecendo cada vez que eu entendo que eu posso melhorar esse curso, né, mas ele tem uma ordem bem específica e não é um curso superficial. Ele é um curso muito completo que ensina desde o básico, desde da estrutura da sobrancelha, né, da fase de crescimento e tudo mais, do desenho de sobrancelha, de toda essa parte de visagismo, que é como fazer desenhos que deixem a cliente mais bonita, a reconstrução de sobrancelha, o brow lamination em detalhes, a parte técnica, os produtos que você precisa usar também, a edição de fotos, né, para você começar a ter conteúdo básico para poder publicar, para poder usar, e o marketing também, como começar a divulgar seu trabalho, dicas bem valiosas e específicas para te ajudar na divulgação do seu trabalho, tá bom? Então, se você tiver interesse, se você acha que é para você, se você acha que você realmente precisa desse conhecimento, é só você comentar aqui que eu envio o link para você do curso com uma oferta especial por você ter participado do nosso workshop para você ter acesso a um conhecimento mais estruturado, tá bom? De qualquer forma, você já sendo minha aluna, você não sendo minha aluna, meu objetivo aqui é realmente ajudar você com o que eu puder. Então, a gente vai ter mais conteúdos, a gente vai ter mais aulas gratuitas, gravadas, ao vivo também, e o seu comentário aqui é que vai me ajudar a direcionar os próximos temas. Então, deixe seu comentário, sua avaliação para a gente continuar crescendo, e a gente se vê numa próxima.